Olá, meus queridos companheiros. Eu sou Márcia Dacal, do Grupo Espírita Coração de Jesus, e eu gostaria já, logo de início, agradecer muito pelo convite de poder estarmos aqui hoje reunidos para estudarmos mais um pouquinho dessa santa doutrina, que é a doutrina espírita, né? Doutrina consoladora, esclarecedora. E para iniciar o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma página que é do livro Fonte Viva, de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é: pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus, e essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade pelas folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e fazer a nossa oração de início, dizendo: muito obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais, para aprendermos e sermos capazes de nos melhorarmos para atingir o objetivo maior para o qual nós fomos criados por Ti, a perfeição. Agradecemos ao nosso irmão maior, o Divino Mestre Jesus, que nos ensina tanto, que nos acompanha e que nos ama. Muito obrigada, Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas da modernidade. E esse material foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 8, que recebemos instruções dos Espíritos, e também do Livro dos Médiuns. E foram utilizadas também outras obras subsidiárias para esse estudo. Então, nós podemos citar passagens do Evangelho segundo Lucas, João, Mateus e Marcos, né, que nos trouxeram várias advertências, várias instruções para que nós não sejamos também falsos profetas, falsos cristãos, e que nós saibamos detectar e nos afastar dessas situações. Bom, então, Lucas nos traz uma passagem muito claríssima sobre a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, nós só podemos falar daquilo que trazemos dentro do nosso espírito. E essa bagagem espiritual, ela não é feita, não é composta de uma única encarnação. Então, nós acumulamos esses bens espirituais ao longo das reencarnações, né? E só podemos exteriorizar verdadeiramente aquilo que nós trazemos dentro de nós.
e que a árvore se reconhece pelo fruto, né? Lucas também trouxe essa passagem. Então, nós só podemos dar frutos daquilo que estamos aptos a produzir, né? Então, se nós plantamos um pessegueiro, nós só podemos esperar colher pêssegos. Uma bananeira, só podemos esperar colher bananas. Assim também somos nós. Nós somos essas árvores. E os frutos que produzimos são as nossas obras. Mas para poder realizar essas obras, nós só podemos exteriorizá-las, produzi-las de acordo com o que trazemos na nossa bagagem. Esses são os nossos frutos. Mas nós podemos aplicar, né, a todos os espíritos essas máximas. E no Evangelho de Mateus, nós recebemos também uma outra recomendação muito importante, para que prestemos bastante atenção aos espíritos que se apresentam em forma, né, vestidos de pele de ovelhas, mas que na verdade são verdadeiros lobos, né? Porque aqueles que se apresentam cobertos com esse manto, com essa pele de ovelha, que é bem macia, bem agradável, bem suave, na verdade, não dura muito tempo, esses lobos são desmascarados, essas peles caem e eles mostram verdadeiramente o que trazem dentro de si. Esses são os falsos profetas. Ainda em Mateus e também no Evangelho de Marcos, esses alertas vão até mais adiante, porque ele diz que surgirão vários profetas que falarão em nome dele e em nome de Deus. Para quê? Para nos seduzir e nos arrastar para o mal. Porque falando em nome de Jesus e em nome de Deus, possivelmente arrecadarão mais adeptos, né? E eles alertam, inclusive, que eles farão vários feitos, vários prodígios, né? Porque eles terão esse domínio de conhecimento e se utilizarão desse conhecimento para produzir para aqueles que ainda se encontram na ignorância feitos que nada mais são do que a aplicação das leis da natureza, mas que para nós, ainda enquanto ignorantes, ficaremos muito impressionados com esses grandes feitos, né? Como se aquilo tudo fosse sobrenatural, misterioso, miraculoso, e aí passamos a acreditar nisso tudo, né? Então eles são os falsos cristos, os falsos profetas. Essas árvores de que fala o Evangelho somos todos nós, né? E os frutos são as nossas qualidades, das nossas ações. Então, as nossas ações vão revelar o nosso grau de adiantamento moral, porque somente podem ser julgados os profetas pelas virtudes morais, não pelas palavras bonitas que possam proferir, não por esses grandes feitos, mas sim pelos exemplos de Jesus que eles venham a seguir, ou nós venhamos a seguir e demonstrar. Então, um homem de bem tira de dentro do seu coração, de seus pensamentos e acaba refletindo nas suas atitudes boas coisas. Os homens de más tendências tiram de si também coisas más. Então, a palavra retrata o que temos dentro do nosso coração. Se forem boas, irão produzir boas coisas, mas se forem más ou se forem mal empregadas, podem gerar a destruição. Por isso é que é imperioso, né, conhecermos as árvores pelos seus frutos. Também assim conseguiremos reconhecer os verdadeiros cristãos pelas suas palavras, pelas suas atitudes, que são os seus frutos. Se tiverem demonstrando muitas virtudes cristãs,
são de maior, né, grau de virtude, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, com o apoio também das boas palavras, apresentando bons atos, realizando o bem, nós comprovaremos, então, se somos, eu falo somos, né? Porque a gente fala muito assim, se eles são ou não cristãos, verdadeiros profetas, mas na verdade nós temos que nos incluir, né? Então comprovaremos se somos ou não cristãos, se somos ou não verdadeiros profetas através das nossas atitudes, né? E aí nessa passagem Mateus nos dá outra advertência, que as árvores que derem maus frutos serão cortadas e ateadas ao fogo. Né? O que ele quer dizer com isso? É que não vai adiante. Né? Todas essas obras, todas as religiões que não aplicarem os exemplos de Jesus não terão seguidores e não prosseguirão, né? Porque não foram plantadas por Deus e fatalmente serão destruídas. Os falsos profetas são aqueles que têm o conhecimento, que recebem o conhecimento ou que buscam esclarecer-se, mas se utilizam, abusam desse conhecimento para enredar homens de boa fé, homens ignorantes para o mal, para satisfazer as suas ambições, para satisfazer os seus desejos de manipulação de massas. Então, eles se acreditam e se apresentam como missionários divinos, né? À medida que os homens se tornam esclarecidos, eles são desmascarados. E essas falsas obras também entram em falência, eles entram em descrédito e aos poucos irão desaparecer, né? Porque conforme a evolução dos mundos e também dos espíritos que habitam esses mundos, né, eles vão desaparecendo e vão no futuro, né, quando todos nós alcançarmos a perfeição moral, que é o objetivo para o qual Deus nos criou, eles também irão desaparecer desses mundos, não habitarão mais esses mundos. Então, não adianta belas palavras, né? Palavras difíceis, né, de serem pronunciadas, às vezes nem sabemos os conteúdos, né, o que verdadeiramente elas representam, mas nos impressiona muito. E as promessas que não têm condições de serem cumpridas por homens, né, que são promessas divinas. E aí eles se apresentam dessa forma e acabam nos iludindo. Eles têm responsabilidade sobre isso? Sim, mas nós temos também a nossa parcela de responsabilidade por dar créditos a eles, né? Porque sabemos distinguir. No caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na mensagem Espinheiros, ele nos afirma que o cristão é um combate vivo. Por que é um combate vivo? Porque nós estamos constantemente enfrentando obstáculos, dificuldades, tropeços, né? Fazendo uso das ferramentas e do Evangelho de Jesus para podermos superar essas nossas más tendências. E todo o esforço empregado, ele é reconhecido e recompensado por Deus. Ainda também por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, no livro Fonte Viva, que eu li no começo do nosso estudo, né, que é o Pelos Frutos, a gente vê que nenhuma árvore, quer dizer, nenhum ser será reconhecido pela sua aparência externa. Então não adianta, né, a gente maquiar, disfarçar, fazer falsas comunicações, porque nós seremos descobertos, né? Porque seremos reconhecidos como árvores mais. Então, nós só seremos lembrados pelas nossas boas obras, por tudo aquilo que fizermos para o progresso, não um progresso individual, mas um progresso geral.
E aí, aos profetas, comumente é atribuído o dom de adivinação do futuro, porque antigamente, né, éramos mais ignorantes ainda do que somos hoje. E aí, naquele sentido evangélico, a gente vai buscar que um profeta, na verdade, tem um conceito muito mais amplo, que um profeta é um espírito enviado por Deus com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas do mistério da vida espiritual, podendo então um homem ser profeta sem fazer profecias, sem prever e predizer o futuro. Né? Pelo fato de alguns terem recebido esse conhecimento, essa informação divina e transmitido aos homens, e posteriormente esses fatos terem se concretizados, é que os profetas ficaram conhecidos como homens, né, espíritos encarnados que prediziam o futuro. Tá? E aí, sobre essa realização de grandes prodígios e coisas de espantar, né, até os próprios escolhidos, é que no conceito teológico, né, significa que fenômenos excepcionais, sobrenaturais, na verdade, se a gente utilizar o simples bom senso, a inteligência que Deus nos deu e uma fé raciocinada, nós vamos reconhecer que esses feitos nada mais são do que a aplicação das leis da natureza. E Deus não daria tamanhos poderes para espíritos perversos e ainda inferiores, né? Até Jesus, que era, né, muito mais adiantado moralmente, né? Ainda é o nosso modelo de perfeição, ele também não modificou nenhuma das ordens do Pai. Né? Se, portanto, esses profetas realizam milagres e grandes feitos, porque assim nós, na nossa ilusão, na nossa ignorância, nós damos créditos a eles. Né? Porque para todo ignorante, qualquer fenômeno cuja causa a gente desconheça, para nós ainda é um sobrenatural. Né? Conforme eu disse, ao passo que nós nos esclarecermos, nós reconheceremos o fenômeno e, por mais maravilhoso que ele possa parecer, ele vai ser reconhecido como proveniente de Deus e não de nenhum profeta, nenhuma coisa mirabolante. Né? E esses espíritos inferiores, abusando desses conhecimentos, exploraram durante muito tempo a multidão, se dizendo enviado de Deus. Né? E aí nós recebemos um alerta no Evangelho de João, que fala que não devemos acreditar em todos os espíritos e que nós temos por obrigação testá-los. Né? Da mesma forma como as ciências, né? Astronomia, geologia, geografia, são esclarecedoras nas suas leis, tornaram essas leis conhecidas, o mundo espiritual também se comunicou, né, conosco e nos trouxe o esclarecimento da doutrina espírita, que foi testado por Allan Kardec. Né? Os espíritos foram interrogados e foram feitas várias perguntas com modulação diferente para serem testados antes mesmo de serem escritos, né? Bom, e aí a gente vai ver que a missão, na verdade, desses profetas se prova por efeitos morais e não é dada a qualquer um, né? Por isso, entre tantos outros motivos, existem tantos combates contra o espiritismo, porque o espiritismo esclarece, ele desvenda todo esse mistério. E esses espíritos não precisam estar encarnados. Né? Por essa comunicação do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo corpóreo, existe uma pleiade de falsos cristãos, falsos profetas entre os desencarnados. São os espíritos enganadores, pseudo-sábios, zombeteiros, orgulhosos, que passaram da Terra para a erraticidade pelo momento da desencarnação, mas a desencarnação não modificou nenhum deles. Eles continuam praticando essas falsas verdades ou meias-verdades no plano espiritual. Qual o objetivo disso? Não sabemos se é para nos iludir
para nos enganar ou simplesmente se divertir às nossas custas, né? Então, nós recebemos essa recomendação de testar todos eles, né? Sócrates nos falou que devemos passar tudo aquilo que a gente falar por 3 peneiras: se é verdadeiro, se é útil e se ele pode trazer algum benefício. E aí a gente vai observar que conforme nós formos reencarnando e nos melhorando também através dessas reencarnações, nos melhorando moralmente, nós vamos nos afastando dessa condição inferior de sermos falsos cristãos, falsos profetas. E aí agora a gente vai perceber o que temos de novidade nisso, de falsos profetas e falsos cristãos. Nada, né? Mas nos tempos de hoje, nos tempos modernos, nós temos as tecnologias, as redes sociais e as mídias que não tínhamos no passado. Então, hoje, uma meia-verdade ou uma fake news, né, uma notícia falsa, ela rapidamente, ela é quase que instantâneo, ela atravessa de uma ponta a outra, né, do nosso planeta e se espalha. E nós temos também uma corresponsabilidade nisso, porque nós temos por obrigação de testar essas comunicações espirituais entre encarnados e entre desencarnados e de desencarnados para encarnados, né? Nós temos essa obrigação de testar e não nos rendermos a essa pressa de compartilhar, de postar rapidamente, de ser o primeiro a noticiar, sem ter nenhum compromisso com o conteúdo, com os fatos e com as pessoas envolvidas, que se torna uma coisa impressionante e, ao mesmo tempo, tão lamentável, né? Então, nós temos a responsabilidade, porque nós somos transformadores, mas, ao mesmo tempo, nós também nos transformamos. Ou seja, somos divulgadores, somos influenciadores e somos influenciados também a todo instante. Então, devemos ter muito cuidado com relação a isso tudo, porque nós temos recebido muitas mensagens assinadas por espíritos desencarnados de nome, de vulto na sociedade espírita, principalmente. E quando a gente vai observar o conteúdo dessa mensagem, a gente reconhece de pronto que não pertence àquele espírito, né? Então, nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Bom, então Jesus, ele dá o alerta, né? João, Lucas, Mateus, Marcos, Allan Kardec, Sócrates e Erasto, no Livro dos Médiuns, também nos alerta para termos muito cuidado ao tratar essas notícias da modernidade e para não nos endividarmos também como falsos profetas, como falsos cristãos, né? Permaneçamos pensando no bem, falando sobre o bem e agindo no bem. Agora eu convido a todos para refletir mais tarde sobre isso tudo, né? E que nós sejamos gratos a Deus. Mais uma vez, agradeçamos a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos ampliando os horizontes dos nossos pensamentos, para estarmos limpando, faxinando o nosso coração, jogando fora tudo aquilo que não serve, que não condiz com a doutrina cristã, que não condiz com os exemplos de Jesus, que não condiz com o que Deus espera de todos nós. Agradeçamos por todas essas oportunidades e nos sensibilizemos para colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Mestre Jesus, e mais uma vez te rogamos, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, paz a todos.